Oi, pessoal. Continuando, então, bora aprofundar a fé. Então, lembrando mais uma vez, a gente está na penúltima aula, mas é sempre bom, porque tem gente que está chegando, né? Gente que está ouvindo aqui, ouvindo o áudio, participando só de uma parte. Esse trabalho é composto de 3 elementos. Um esboço que eu mando no dia da aula, a aula que acontece a cada quarta-feira, às 20 horas, e esse vídeo que está disponível no canal, no meu canal do YouTube, onde você pode assistir os outros também que estão lá da carta aos Colossenses. Tem a parte inicial, foi feita pelo pastor Rodrigo, né? A gente dividiu aqui a exposição, e ele pediu para ficar só os áudios disponibilizados no nosso grupo Telegram. Então, se você quer pegar a sequência, entra lá no grupo Telegram e você vai conseguir. Se você não sabe como que entra no grupo Telegram, não baixou ainda, você está perdendo. É uma boa oportunidade dessa rede onde você tem uma maneira mais fácil de trabalhar, muito parecido com o WhatsApp, mas lá a gente consegue mandar arquivos maiores. Por exemplo, o áudio das aulas eu não consigo mandar pelo WhatsApp, mas lá eu consigo mandar e não ocupa a memória do teu celular. Você pode ouvir o áudio lá em velocidade dupla, enfim, eu posso mandar arquivos lá e não ocupa a memória do seu celular. Por isso, o grupo Telegram é uma oportunidade de melhor proveito aí da rede social e melhor proveito da tecnologia. Mas a gente está em Colossenses capítulo 4, a gente vai agora do versículo 2 ao versículo 9. Paulo está no momento de final, né, da carta, conversando com o pessoal, e ele está colocando umas coisas interessantes aqui. Ele fala sobre oração. É interessante o jeito dele colocar a responsabilidade da oração para esse pessoal aqui da igreja de Colossos, porque o pessoal de Colossos é uma turma nova, é gente que é nova na fé. A gente sempre pensa que a oração é um negócio assim que a gente pede para alguém que está muito preparado para a oração, né? Então tem aquele círculo de oração, aquele povo que é experiente na oração, aquelas pessoas que sabem muito orar. Na verdade, Paulo não olha para isso, não. Paulo coloca como parte do trabalho dele, que é fazer o evangelho conhecido, o segredo de Cristo conhecido, que, aliás, é parte do que ele fala aqui, ele coloca como responsabilidade dos colossenses também, dividindo a responsabilidade, colocando para eles parte desse processo que é orar. Orem comigo, né? Divide a responsabilidade. E a gente tem essa mania de pensar que oração é uma coisa muito especial que alguém que é muito preparado, muito treinado pode fazer. Então, você fica pensando no teu tio, no teu amigo, no teu pastor, no teu líder, naquela pessoa que é bem preparada para orar por você. E às vezes a gente fica deixando desse jeito e deixa de pedir para o nosso amigo, para o pessoal do nosso grupo. Às vezes a gente não pede para aquela pessoa que está ali pertinho da gente porque a gente fica meio sem graça. Pois é, o Paulo não pensa assim, não. Paulo coloca todo mundo para orar, dizendo que é o desafio que ele tem, apesar de ele ser o cara grandão, o cara que já era conhecido, né, por ser o herói, né? O Paulo é um herói, o apóstolo. Paulo já tinha sido vilão, né? Herói, que já foi vilão, que já viajou metade do Mediterrâneo plantando igrejas, era uma pessoa muito experiente, um cara ensinado aos pés de Gamaliel. As pessoas ficavam impressionadas com o conhecimento dele, mas ele não usa esse conhecimento para ser uma pessoa arrogante e desconfiado que Deus faz na vida das pessoas. Aliás, isso é uma dica bem importante para a gente, importante para mim, importante para você. Toda vez que a gente acha que tem esse guruzismo, né? Então eu sei que as pessoas podem considerar você alguém especial, espiritual e maduro. Isso pode acontecer. Mas toda vez que você se arroga dessa posição, você não está vivendo aquilo que o Evangelho ensina para a gente. O Evangelho ensina para a gente humildade. Humildade. Então Paulo está colocando aqui as coisas no lugar, né? Ele pede ajuda. Ele faz isso de um jeito que fica claro onde a gente está fazendo uma troca, né? Onde eles estão fazendo a troca e ele está pedindo essa oração. Mas ele também pede, olha que coisa interessante, ele está preso. E ele fala aqui sobre prisão, ele está preso. Mas ele não pede para que ele saia da cadeia. Ele pede para que as portas, é engraçado esse jogo de palavras aqui, ele não pede que as portas da cadeia sejam abertas. Ele pede que as portas das oportunidades sejam abertas para que o mistério de Cristo seja conhecido, que o segredo de Cristo seja conhecido. Então, ele faz uma coisa que é diferente. Ele não pensa no bem para si. Ele pensa no evangelho, no conhecimento, que isso seja transformado, isso seja conhecido. E aí ele fala sobre o testemunho, sobre o bom testemunho que nós devemos ter.
O testemunho que nós devemos ter para as pessoas, para dividir o bom testemunho, para que ninguém tenha o que falar da gente. E como parte do testemunho, ele fala que ele está enviando Tíquico e Onésimo. Olha só, Tíquico é o colega dele de ministério. Tíquico viajou com ele nas cartas pastorais, em Timóteo e Tito. A gente sabe que depois ele envia Tíquico para Creta e depois ainda para Éfeso. Então ele é uma das pessoas que é dos discípulos de Jesus que estão ali crescendo e aprendendo com Paulo. Ele vira um pastor, tanto como Timóteo, Tito, Onésimo também, Filemão. Tíquico vira um dos pastores que aprendem a pastorear com Paulo. E ele fala, Tíquico vai contar para vocês o que está acontecendo, ele vai contar mais detalhes. Imagina que tem segredos ou tem coisas que não dá para escrever aqui, mas que Tíquico conta para ele o que Paulo está passando. Ele vai contar para as pessoas. E Onésimo, é interessante, né? Onésimo, essas cartas foram levadas juntas. A carta aos Colossenses e a carta de Filemão. Filemão era, a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Filemão, então, era o dono do escravo Onésimo. Onésimo acabou preso em Roma, na cadeia com Paulo. Olha só que coisa. E Paulo leva o evangelho a ser conhecido de Onésimo. Onésimo aceita Jesus e volta com uma carta de pedido de perdão de Paulo. Então, Paulo pede perdão para Filemão, que era o senhor de Onésimo, então escravo. E aí, isso é uma outra parte. Um dia a gente volta para a gente falar de Onésimo, de Filemão, a história deles dois, né? Quem sabe a gente continua na exposição aqui, já que está como parte das cartas da prisão, a gente continua aqui falando de Filemão. Mas olha que coisa interessante. Ele pede para as pessoas darem testemunho, mas Onésimo era um testemunho daqueles, porque imagina só, essa carta vai e envio a vocês a carta acompanhada de Tíquico e de Onésimo. Onésimo já tinha fugido uma vez. Você já pensou que Onésimo podia ter ido com essa carta junto com Tíquico e ter fugido uma segunda vez? Pois é, ele não fugiu. Então, o testemunho que Paulo chama para todo mundo viver, né? O testemunho que cada um precisa viver, a fidelidade, né? Viver com sabedoria, versículo 5. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Ora, se ele fala de Onésimo, Onésimo é essa pessoa que está aprendendo a viver com sabedoria. Onésimo é um testemunho. Onésimo é um exemplo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico contarão para vocês o que está acontecendo aqui. Paulo não tinha medo que Onésimo fugisse. Qualquer pessoa podia ter medo, desconfiar de Onésimo. Paulo não desconfiava mais. Então, uma coisa importante aqui, que ele não levava em conta as falhas e os erros que Onésimo tinha praticado no passado. Então, é um texto, se a gente voltar algumas páginas aqui, quando ele fala da forma, né, da nova vida, ele fala dessa nova vida, da palavra. Que quando alguém muda de vida, passa a ser uma coisa que a pessoa não era antes. Confiável. Então, Onésimo é um testemunho daquilo que Paulo estava ensinando. Bom, conversa para a gente continuar nessa quarta-feira às 20 horas e eu queria muito que você estivesse participando, começando às 20, é 1 hora, o tempo que a gente passa junto, e eu te espero e que Deus te abençoe. A gente se vê lá.